Este é o projeto que nós vamos construir neste tutorial. É um componente indicador de progresso que exibe aqui as etapas do progresso de algum processo ou de alguma ação. Se eu clicar no botão próximo, ele avança para a próxima etapa. E se eu continuar clicando, ele vai avançando até chegar no progresso total. E eu posso voltar também o progresso clicando no botão anterior. Portanto, é esse projeto que nós vamos construir agora. Para começar a construir esse projeto, eu vou criar aqui um arquivo chamado index.html. Vou criar uma estrutura básica de página HTML. Vou definir o título da página como sendo indicador de progresso. Aqui dentro do body, eu vou criar uma div com a classe container. Dentro dessa div, eu terei uma segunda div com a classe container progresso. Dentro dessa div, eu terei 5 divs. A primeira terá a classe progresso e o id progresso. Abaixo dessa div, eu terei outra div com a classe círculo e a classe ativo. E dentro da div nós teremos exibindo o texto 1. Vai ser o algarismo 1, indicando a primeira etapa, a primeira parte do progresso. Em seguida, eu terei outra div com a classe círculo e com o texto 2. E aí eu vou copiar essa linha de código, digitando Ctrl+C, Ctrl+V, e vou alterar somente o texto que é exibido, que aqui no caso vai ser 4, e aqui vai ser 3 e aqui vai ser 4. E aí, fora dessa div aqui, eu vou criar um botão com o texto anterior, com a classe botão e com o id anterior. E logo abaixo, eu terei outro elemento botão com o texto próximo, com a classe botão e com o id próximo. Portanto, no que diz respeito aos elementos da página, são esses que nós precisamos. Eu vou salvar esse arquivo, vou ativar a minha extensão Live Server. E aí eu vou pegar aqui o endereço e vou abrir no meu outro navegador. Portanto, agora nós temos aqui a nossa página com os elementos sendo exibidos. Vamos agora criar as nossas regras CSS que vão deixar o nosso site com um design melhor. Para fazer isso, eu vou criar aqui um arquivo chamado estilo.css. E aí eu vou definir as seguintes regras de estilo. Primeiramente, eu vou importar a fonte Muli. Em seguida, eu vou selecionar a raiz do projeto, digitando dois pontos root, porque eu quero definir duas variáveis. A primeira vai se chamar linha preenchida e vai ser igual a essa cor aqui. E a segunda variável vai se chamar linha vazia e será igual a esta cor aqui. Em seguida, eu vou selecionar todos os elementos da página e vou definir box sizing igual a border box. Vou selecionar o corpo da página e vou definir cor de fundo igual a este tom de cinza. A família de fontes vai ser igual a Muli, é a fonte que nós importamos. Ou, se não estiver disponível, selecione a fonte sans serif definida como padrão. Modo de exibição, nós queremos flex. Alinhar itens, centro. Justificar conteúdo, centro. Altura, eu quero que seja 100% a altura da tela do usuário. Transbordamento de conteúdo, eu quero escondido. E margem, eu quero 0 em todos os lados. Essas regras de estilo, elas ainda não estão sendo aplicadas. É porque nós precisamos conectar os dois arquivos.
Portanto, aqui no arquivo HTML, dentro da seção head, eu vou conectar o arquivo estilo.css. Vou especificar que a relação é style sheet, folha de estilo. E, portanto, agora nós temos essas regras de estilo sendo aplicadas. Em seguida, eu vou selecionar a classe container e vou definir text align igual a centro, alinhamento de texto igual a centro. Vou selecionar a classe container progresso. É container progresso? É. Opa, escrevi o nome errado aqui, ó. É container. O i tem que ser antes do n. E vou definir modo de exibição igual a flexível. Justificar conteúdo, espaço entre os elementos, space between. Posicionamento relativo. Margem na parte de baixo, eu quero 30 pixels. Largura máxima, max width, eu quero 100% a largura do elemento pi. E vamos definir uma largura base igual a 350 pixels. E aí, nós vamos criar o seguinte. Para a gente criar aquela linha que vai indicar... A linha que vai indicar... Que vai ser a barra de indicação do progresso, nós vamos criar o que nós chamamos de pseudo-elemento. Nós vamos criar um pseudo-elemento aqui no container progresso, que vai indicar a barra de progresso. E aí, para fazer isso, eu vou digitar container progresso, dois pontos, before, dois pontos, before, é a forma como nós criamos um pseudo-elemento que na estrutura do site vai vir antes do elemento com a classe container progresso. A palavra before significa antes, dois pontos, before, é a forma como nós criamos um pseudo-elemento que na ordem aqui dos componentes, né, na estrutura do projeto, ele vem antes do container progresso. E aí, para esse pseudo-elemento, eu vou definir o conteúdo igual a uma string vazia, não vai ter nenhum conteúdo. A cor de fundo, eu quero que seja a variável linha vazia. O posicionamento, eu quero absoluto. Distância do topo, eu quero 50%. Distância da esquerda, eu quero 0, ou seja, ele vai ficar rente à esquerda do seu elemento pi, que é o container progresso. Efeito de transformação, eu quero deslocamento no eixo Y igual a menos 50% o seu tamanho. Altura, eu quero 4 pixels. Largura, eu quero 100% a largura do elemento pi. E z-index, eu quero menos 1. E aí, quando eu salvar, nós veremos essa barra sendo indicada, sendo exibida aqui. Ó. Essa barra, vamos dar uma olhadinha nas ferramentas do desenvolvedor. Vamos dar uma olhadinha aqui na estrutura do site. Ó, nós temos aqui ó, o container progresso. E aí o pseudo-elemento, que é a linha, ele aparece antes de todos os elementos filhos. No caso, o pseudo-elemento before, que é o que nós criamos aqui, ele não aparece antes do seu elemento pi. Eu falei incorretamente. Ele aparece antes de todos os outros elementos filhos do seu elemento pi. No caso, o seu elemento pi é o container progresso, que é esse elemento aqui, ó. Ele tem 5 elementos filhos, que são estes aqui. E aí, quando a gente cria um pseudo-elemento utilizando dois pontos, before, na estrutura do site, esse pseudo-elemento ele vai aparecer antes de todos os elementos filhos. Então, ele vai aparecer aqui na estrutura do site. É por isso que nós o vemos aqui, ó. Antes de progresso e antes dos círculos, né?
Em seguida, eu vou selecionar a classe Progresso e vou definir cor de fundo igual a variável linha preenchida. Posicionamento vai ser absoluto. Distância do topo vai ser igual a 50% do seu tamanho. Distância da esquerda vai ser 0. Efeito de transformação, nós queremos deslocamento no eixo Y igual a menos 50% do seu tamanho. Altura, eu quero 4 pixels. Largura vai ser 0 inicialmente, é porque inicialmente não vai ter progresso nenhum, né? Então a sua largura vai ser 0. À medida que o usuário clicar nos botões anterior e próximo, a largura do componente progresso, que é o que vai indicar a progressão aqui na barra total, que é a barra cinza, ele vai aumentar de tamanho aqui, indicando um avanço no progresso. Z-index vai ser igual a menos 1. E transição, eu quero que dure 0,4 segundos e seja uma transição em modo easy. Eu vou salvar esse arquivo. E aí nós não vemos nada aqui de diferente. Mas é porque, bem, a gente vê agora que o 1, ele tá... Os números, eles estão... Os números, eles alteraram o seu posicionamento. Por conta do fato que nós definimos o posicionamento do progresso. Que vai ser a barrinha azul, né? Que vai indicar a progressão do progresso. Pelo fato que nós definimos posicionamento absoluto, isso faz com que o elemento ele saia da ordem, ele perca o seu comportamento padrão de posicionamento. Isso fez com que os números ficassem posicionados assim. Se eu remover esse posicionamento absoluto, o progresso ele fica aqui, ó. E aí eu posso até checar. Quer ver? Ó, o progresso está ali, está indicando aqui que ele está aqui nessa região. A gente não consegue ver porque não tem nenhum conteúdo dentro dele, não tem nenhum conteúdo de texto. Mas na estrutura do site ele está ali. E aí depois vem o 1, o 2, o 3, o 4. Quando a gente define posicionamento absoluto no progresso, ele perde esse comportamento padrão de estar em ordem junto com os outros elementos. E aí o primeiro elemento passa a ser o número 1. O progresso ele ainda está ali, mas ele saiu dessa ordenação de elementos, né? Em seguida, para a classe círculo, eu quero cor de fundo igual a cinza. A cor do texto vai ser igual a outro tom de cinza, que vai ser esse aqui, ó. Vai ser um cinza mais escuro. Curvatura da borda, eu quero 50%. Altura, eu quero 30 pixels. Largura, eu quero 30 pixels. Modo de exibição, eu quero flexível. Alinhar itens, centro. Justificar conteúdo, centro. Borda, eu quero 3 pixels, sólida. E a cor vai ser linha vazia. E transição. Eu quero transição de efeitos, eu quero que dure 0,4 segundos e seja em modo easy. Quando o círculo estiver em modo ativo, eu quero, quando estiver com a classe ativo, né? Eu quero cor da borda igual a variável linha preenchida. E a cor do texto vai ser igual a RGB, 38 de vermelho, 149 de verde, 217 de azul, que vai dar esse tom aqui de azul. Em seguida, para a classe botão,
eu quero cor de fundo igual a variável linha preenchida. E aí, deixa eu exibir aqui, para a gente poder ver isso na prática, né? Então, nós vemos aqui agora que eu salvei o arquivo, nós vemos essas classes sendo aplicadas. Cor do texto, eu quero que seja cor branca. Borda, 0, nenhuma. Curvatura da borda, eu quero 6 pixels. Cursor, eu quero ponteiro. Família de fonte, eu quero que ele herde, inherit. Eu quero que ele herde a fonte do seu elemento pai. Padding, eu quero 8 pixels verticalmente, 30 pixels horizontalmente. Margem, eu quero 5 pixels em todos os lados. E tamanho da fonte, eu quero 14 pixels. E aí, para finalizar, quando o botão estiver em modo ativo, ou seja, quando o usuário clicar no botão, eu quero efeito de transformação, definindo a escala do tamanho igual a 98% do seu tamanho original. Isso vai fazer com que, quando o botão for clicado, ele tenha esse efeito de encolhimento. Quando o botão estiver em modo Focus, nós queremos Outline 0. E quando o botão estiver em modo desabilitado, Disable, eu quero cor de fundo igual a variável, linha vazia. E o cursor, eu quero que ele esteja não permitido, que é Not Allowed. Not Allowed é um valor para a propriedade cursor que quando o mouse estiver em cima do botão, ele vai ficar com uma... Em vez de aparecer o mouse, em vez de aparecer o ponteiro normal, ele vai aparecer um ícone de bloqueado. Daqui a pouco vocês vão ver isso na prática. Eu vou só corrigir aqui o nome do modo Focus, que eu escrevi errado. Vou salvar. E agora eu vou criar o código JavaScript que vai dar vida ao nosso projeto. Se eu clicar aqui nos botões, nada acontece, né? Portanto, vamos criar um arquivo chamado script.js. E aí aqui nós vamos fazer o seguinte. Primeiramente, nós temos que selecionar alguns elementos. Nós temos que selecionar a barra de progresso. Nós temos que selecionar os botões anterior e próximo. E nós temos que selecionar os círculos. Então vamos fazer isso. Primeiramente, através do método getElementsById, eu vou selecionar o elemento com ID progresso. E vou atribuir isso a uma constante chamada progresso. Novamente, através do método getElementsById, eu vou selecionar o elemento com o ID anterior e vou atribuir a uma constante chamada anterior. Vou selecionar o elemento com ID próximo. E por fim, através do método querySelectorAll, eu vou selecionar todos os elementos com a classe círculo. E vou atribuir a uma constante chamada círculos. Portanto, nós temos agora acesso a todos os elementos que nós precisamos. Deixa eu conectar os dois arquivos, né? Porque senão não vai funcionar. Então aqui na linha 23, eu vou conectar o arquivo script.js. E aí, nós precisaremos, além de selecionar os elementos, nós precisamos definir uma variável que vai controlar ou que vai armazenar em qual passo nós estamos, né? Em qual passo aqui do progresso, se é o passo 1,
se é o passo 2, se é o passo 3 que nós estamos. E aí, para fazer isso, nós vamos criar uma variável chamada passo atual, e vai ser igual a 1 inicialmente. Né? No início, quando o aplicativo for carregado, o progresso estará no passo 1, no primeiro passo. E aí, vamos configurar agora os botões anterior e próximo, que é o que vão, de fato, que é o que vão efetivamente avançar ou voltar no progresso. E aí, para fazer isso, eu vou selecionar o botão anterior, vou adicionar um detector de eventos. O evento que eu quero detectar é o evento clique. E aí, quando esse evento for detectado, eu vou executar a seguinte função. Primeiramente, eu vou decrementar o valor da variável passo atual em uma unidade. Vou criar uma estrutura condicional para testar o seguinte. Se passo atual, depois que foi decrementado em uma unidade, for menor do que 1, ou seja, se o usuário estava aqui no primeiro passo e aí ele clicou no botão anterior, bem, nesse caso, a variável passo atual vai de 1 para 0. Só que 0 não é um progresso, não é um passo válido. Nós só temos de 1 até 4. E aí, então, nesse caso, quando o passo atual for menor do que 1, redefina passo atual como sendo igual a 1. E aí, depois disso, chame a função atualizar, que é a função que de fato vai atualizar o progresso. Essa função ela ainda não existe, portanto, vamos criar ela. Aqui embaixo, vou criar uma função chamada atualizar. E essa função ela vai fazer o seguinte. Ela vai selecionar os círculos. E aí, para cada círculo, eu vou executar a seguinte função. Lembrando, nós estamos aqui utilizando o método forEach. O método forEach é um método que nos é oferecido por vetores. Círculos é um vetor, né? É um vetor de todos os elementos com a classe círculo. Que são esses aqui, ó. Do 1 até o 4. E aí, como círculos é um vetor, ele nos oferece o método forEach. O método forEach, ele recebe por padrão, ou melhor, o método forEach, ele recebe uma função que vai ser executada para cada um dos elementos. E essa função, ela recebe do forEach 2 argumentos aqui dentro dos parênteses. O primeiro argumento representa um dos elementos individuais e o segundo argumento representa o índice daquele elemento em particular. Então, na primeira repetição, ele vai receber o primeiro círculo e o índice 0. Na segunda repetição, vai receber o segundo círculo e o índice 1. Lembrando que os vetores têm a sua numeração, a sua indexação a partir de 0. Então, o primeiro é índice 0, o segundo é índice 1 e assim por diante. Portanto, aqui eu vou receber 2 argumentos. O primeiro eu vou chamar de círculo e o segundo eu vou chamar de índice. E aí aqui dentro eu vou criar uma estrutura condicional que vai testar o seguinte. Se índice for menor do que passo atual, ou seja, se a gente estiver aqui, por exemplo, no passo 3, e aí o índice do círculo for menor do que o passo 3, que no caso são os que vêm antes, né? No caso 1 e o 2, aí nesse caso nós vamos selecionar o círculo e vamos adicionar à sua lista de classes a classe ativo, né? Porque para os círculos que estão antes do índice atual, eles precisam estar ativos, porque é assim que funciona a indicação de progresso, né? As etapas que estão antes da etapa atual, elas estão ativas. Se não, a gente vai fazer o contrário, a gente vai remover a classe ativo. Em seguida, depois de definir a classe ativo para cada um dos círculos, nós vamos definir o tamanho da barra aqui, né? Lembrando que nós temos uma barra que vai ser o elemento progresso aqui, ó, que vai indicar a progressão
do progresso. Nós temos aqui selecionado. Ó. E aí, para fazer isso, nós vamos fazer o seguinte, primeiramente. Depois de definir quais círculos são ativos ou não, eu vou selecionar todos os elementos com a classe ativo, depois que nós definimos eles entre as linhas 19 e 25, nós vamos selecionar nós vamos selecionar a lista de passos ativos. E aí, para a gente calcular qual que deve ser a largura da barra de progresso, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos escrever as seguintes linhas de código. Progresso é o elemento que nós selecionamos. Vamos acessar a propriedade estilo. Vamos acessar a propriedade largura, width. E aí, largura vai ser igual ao seguinte. E aí, esse cálculo aqui, se vocês quiserem, vocês podem dar uma estudada nesse cálculo. É um cálculo simples, não é um cálculo tão difícil, mas é o cálculo que vai baseado no número total de círculos, né, no número total de etapas, e baseado no número de etapas ativas, ele vai calcular a porcentagem que a barra de progresso deve ter. Se for 100%, seria progresso total. Se for 50%, seria progresso na metade, né? E no caso, 30% seria um terço, 30% seria aqui, 60% seria aqui, né? 33, 60 e 66. É porque nós temos aqui 4 etapas, né? E aí o cálculo é o seguinte, ó. A gente vai ter um parênteses aqui, outro parênteses. E aí dentro desses parênteses nós vamos calcular a quantidade de etapas ativas, menos 1, dividido pela quantidade de círculos, menos 1, vezes 100. E aí nós vamos concatenar o caractere de porcentagem. Portanto, é esse cálculo aqui que vai definir qual deve ser a largura do componente progresso. Eu vou salvar esse arquivo. E aí, se eu clicar aqui em anterior, nada acontece, mas é porque nós já estamos no início aqui, né? Se eu vim aqui definir passo atual como 3, vamos ver. Peraí. Vou redefinir passo atual como sendo 1. E deixa eu configurar o botão próximo, só para a gente poder ver se a gente consegue clicar no próximo. Aqui eu vou escrever próximo.addEventListener. O evento é o evento clique. E aí quando o botão próximo for clicado, eu quero incrementar passo atual em uma unidade. Se passo atual for maior do que círculos.length, ou seja, se for além do progresso total, defina passo atual como sendo o número de elementos no vetor círculos e depois chame a função atualizar. No caso, para o botão próximo, a gente faz a configuração contrária, né? Ao invés de decrementar em uma unidade, a gente incrementa em uma unidade. E ao invés de testar se ele está antes do primeiro passo, a gente testa se ele está depois do último passo. Testando aqui se passo atual é maior do que a quantidade de elementos no vetor círculo. E se for o caso, a gente redefine passo atual como sendo o número de elementos no vetor círculo. Eu vou salvar esse arquivo, e aí se eu clicar aqui no botão próximo, nós vemos que não somente o número que indica o segundo passo é ativado, ele fica azul aqui, mas a barra de progresso também avança. E o mesmo vale se eu avançar para outras etapas ou se eu voltar. Só falta uma última coisa aqui, que é a seguinte: quando a gente chega
No limite inicial ou no limite final do progresso, esses botões aqui eles deveriam estar desabilitados, né? No caso aqui, como nós estamos na primeira etapa, o botão anterior ele deveria estar desabilitado, né? Para não permitir que eu clicasse nele aqui. E o mesmo vale para o botão próximo quando ele estiver aqui no final. E aí, para fazer isso, eu vou fazer o seguinte. Aqui, dentro da função atualizar, depois de definir o tamanho do elemento progresso, eu vou testar o seguinte. Se passo atual for igual a 1, selecione o botão anterior e define a propriedade disabled, desabilitado, igual a verdadeiro. Vou salvar. E aí, se eu volto para o primeiro, ele fica desabilitado. Se não, else. Se passo atual for igual ao número de elementos no vetor círculos, ou seja, se ele chegar aqui na última etapa, defina o botão próximo, defina a propriedade disabled igual a verdadeiro. E aí, se eu chegar aqui na última etapa, ele fica desabilitado. Só que aí olha o bug que aconteceu. Do jeito que está o nosso código, quando a gente avança, ele desabilita, mas aí quando a gente volta, ele não habilita novamente, né? E aí, se eu chegar até o primeiro, fica os dois desabilitados e aí não funciona. Para corrigir isso, eu vou criar aqui um terceiro cenário. Se não, ou seja, se ele não estiver no primeiro e não estiver na última etapa, então defina a propriedade desabilitado de ambos os botões como sendo falso. Eu vou salvar e agora, se eu for até o final, ele desabilita, o botão próximo desabilita, mas se eu voltar, ele volta a ficar habilitado. Só falta uma coisa aqui. Quando a página é recarregada a primeira vez, o botão anterior ele está habilitado, né? No caso, o botão anterior ele fica habilitado. Para corrigir isso, nós temos que vir aqui no código HTML e definir como padrão, quando a página é carregada, nós vamos definir o botão anterior com o atributo disabled. Isso vai fazer com que, quando a página for carregada, o botão anterior ele estará desabilitado. Eu vou salvar esse arquivo. E aí, se eu clicar aqui, e aí nós vemos agora que quando a página é carregada, o botão anterior já está desabilitado. E aí, se eu clicar no próximo, ele habilita. Se eu voltar, ele desabilita. E o mesmo vale aqui para o botão próximo. Portanto, esse é o nosso projeto de indicador de progresso. É um componente muito, muito útil que você vai poder utilizar nos seus projetos para dar uma indicação visual aos seus usuários do estado de algum tipo de ação ou algum tipo de evento ou algum tipo de processo no seu aplicativo. É isso, eu vejo vocês no próximo tutorial.